partir de agora, os assuntos mais importantes no mundo nesta semana. Como sempre, comigo está o Guga Chakra, lá em Nova York, nos Estados Unidos. Como vai, Guga? Bom dia para você. Bom dia, Nonato. Bom dia a todos. O Guga, a gente continua de olho na pandemia, mas tivemos alguns outros assuntos aí para abordar, por exemplo, doença do Kim Jong-un, formação de governo lá em Israel. Acho que a gente pode depois comentar rapidamente sobre esses dois temas fora da pandemia. Mas, obviamente, que a pandemia continua dominando o noticiário internacional, o noticiário em todo o mundo. E um dos assuntos que chamaram a atenção nesta semana, vindo aí dos Estados Unidos, foi essa discussão de reabertura ou não de parte do comércio, notadamente por parte do governo da Geórgia, contrariando a Casa Branca. Eu até conversava aqui no meio da semana com o Kennedy Alencar e a gente discutia que a Geórgia foi um dos últimos países estados a adotarem as restrições e um dos primeiros a reabrir, a voltar ao funcionamento com parte do comércio. Como é que ficou essa discussão por aí, o Guga? Pegou mal para o governador da Geórgia? Olha, Nonato, sem dúvida alguma, o Brian Kemp, governador da Geórgia, quis levantar imediatamente, e ele quis levantar restrições, não é que ele estava implementando aquela política de fases, até recomendada pela Casa Branca, ou outras experiências de outros países na reabertura. Ele falou que reabriria boliche, que não é, em hipótese alguma, um serviço essencial. A gente sabe que, inclusive, pode até agravar a epidemia, não só pela aglomeração de pessoas, mas as pessoas usam uma bola que elas colocam os dedos dentro, não fazia sentido algum. Ou também estúdios de tatuagem. Ele queria reabrir absolutamente tudo, sendo que a Geórgia sequer chegou no pico da epidemia, quer dizer, não está na fase que está Nova York, e mesmo depois que você passa o pico, você tem toda a descida, que é o momento que está a Itália, que está a Espanha, que Nova York entrou agora, porque você só pode começar a pensar em reabrir quando o número de casos está lá embaixo e também, a gente não pode esquecer, houver capacidade de testagem para você saber se surgiu um novo surto, você conseguir agir rapidamente para rastrear e impedir um crescimento, que é o que alguns países já conseguem, como a Coreia do Sul, por exemplo, a Alemanha, e é o objetivo americano chegar lá. Então foi um completo absurdo, que nem o Trump. O Trump a gente sabe que não gosta muito da política de isolamento, mas ele entendeu ser necessária por um período, mas ele quer que reabra o quanto antes, mas desde que os requisitos estejam presentes, e ele que bate muito de frente com governadores de estados que impuseram mais restrições, especialmente os governados por democratas, como o Michigan, da Gretchen Whitmer, governadora de Michigan, que é cotada para ser candidata a vice do Joe Biden e é o estado que implementou as medidas mais extremas, claro, contra o Cuomo, embora ele tenha se encontrado com o Cuomo nessa semana, mas ele bate frente com o Cuomo e com outros governadores da Pensilvânia também, evita mais atritos com DeWine, governador de Ohio, apesar das restrições extremas que ele impôs, ou Larry Hogan, de Maryland, embora Larry Hogan seja republicano e seja never Trumper, mas mesmo assim ele evita atrito. Agora, chamou a atenção que o Trump criticou o governador da Geórgia, quer dizer, até ele achou um exagero, e foi um completo exagero que o governo da Geórgia está fazendo. Vai além do exagero, uma irresponsabilidade que pode culminar na morte de pessoas. E o drama de cidades como Atlanta, que é a maior cidade da Geórgia, que é governada por democrata, é comum isso, né? Mesmo em estados governados por republicanos ou que votam republicano, as grandes cidades são governadas por democratas. Basta ver o Texas, Dallas, Austin, San Antonio e Houston, todas com prefeitos democratas. E eles tentam, de alguma forma, evitar isso, mas o poder está com os governadores nessa questão do isolamento. A minha dúvida e fala-se inclusive na abertura de restaurante, cinema, no começo da próxima semana, da segunda para terça. Agora, a minha dúvida também, Guga, é se as pessoas vão se aventurar, vão
comparecer num momento em que, como você disse, a gente nem chegou ao pico da doença, muito menos estabilização e curva de descida. Então, assim, será que o consumidor, por exemplo, o cidadão que mora lá na Geórgia, vai, vou jogar boliche hoje porque reabriu o boliche em meio à pandemia, né? Acho também que a população talvez não colabore muito com essa reabertura. A imensa maioria, seguramente, Uma maluquice. vai acabar ficando em casa mesmo, vai temer sair às ruas. Mas tenha certeza, Renato, que sempre existe aquele grupo que vai acabar. Ainda teve reportagem de festas secretas no Rio de Janeiro, tem gente que acaba indo. Claro que é num número muito menor. É interessante que é uma governadora a prefeita de Las Vegas quer que reabra os cassinos também. Só que ela não explicou como é que vai ser garantido que as pessoas não vão se infectar nos cassinos. Ainda mais porque no cassino tem os caça-níqueis, por exemplo, que todo mundo coloca a mão, tem aglomeração natural de pessoas. Além de colocar os funcionários em risco, tudo é uma situação muito delicada. Eu insisto, a Geórgia ainda está no momento que a epidemia vai subir. E como dizem os epidemiologistas, mesmo quando começa a descer, existe muita gente sendo infectada ainda. Uhum. Só não tem gente sendo infectada quando você chega ao zero, literalmente. Agora, o Guga, falando nisso, o governo de Nova York divulgou um estudo nessa semana indicando que mais de 2,5 milhões de pessoas já contraíram a Covid-19 em Nova York. Daria quase que 14% das pessoas do estado com anticorpo contra a Covid. Na tua fala aí, você chegou a citar aí que talvez a gente esteja no pico já em Nova York ou em fase de descida. Como é que está essa situação em Nova York para a gente clarear aqui para o nosso ouvinte? Começando por esse estudo, né, uma amostragem de 3 mil clientes de supermercados ao redor do estado de Nova York, 14% no estado, 20% em Nova York, e até assim, entre os amigos, todo mundo tenta achar que já pegou, né, e já está com os anticorpos, e pegou e teria tido uma versão mais amena da Covid-19. Eu mesmo, né, você lembra que a gente gravava ali em fevereiro, março, eu tinha uma tosse. Mas eu costumo ter tosse mesmo quando eu pego resfriado e também de alergia. Eu não tive febre, não tive nenhum outro sintoma. Daí você começa a pensar em casa. Meu filho teve tosse e teve febre. Fez exame para influenza, deu negativo. Minha filha também teve tosse seca por 2 semanas e teve febre. Mas o fato é que ninguém sabe. Daí todo mundo começa a lembrar desses casos. Mas pela amostragem, 1 em cada 5 pessoas em Nova York teve. E talvez, quer dizer, isso é um sinal de que, em primeiro lugar, a contaminação, a taxa de infecção da Covid-19 é gigantesca, Nonato. Porque para pegar 20% da população de Nova York em poucos meses, lembrando que já está um isolamento há quase um mês, se você for pegar até 15 de março, que tenha chegado em meados de janeiro, em 2 meses chegar a 20%, tudo bem, vai 15%, que deve ter aumentado nesse mês também. É um negócio impressionante a taxa de contaminação. A taxa de letalidade reduziria para 0,5, que ainda assim é uma taxa imensa, uma pessoa em cada 200 morrendo, numa população de 20 milhões de habitantes, que é do estado de Nova York, significaria 100 mil mortos, né? É um número gigantesco se todo mundo fosse contaminado. Já são 20 mil mortos no estado, que já é por si só algo extremo. Sobre a situação atual da pandemia, há 10 dias atrás, a média, 10 dias, 2 semanas, a média estava entre 700 e 800. Agora está de 400 a 500. Está descendo, mas não numa velocidade muito alta. Quer dizer, de um dia para o outro, cai cerca de 15 o número total de mortos. A taxa de hospitalização, que vinha caindo até de forma acelerada, tem caído, mas está quase estável. Tem oscilado para baixo, seria a melhor afirmação. Intubação também continua caindo, mas tampouco na mesma velocidade. Quer dizer, deixou o pico, mas está num platô de descida, vamos colocar assim, e não numa descida exponencial. É num cenário muito próximo do que a gente observa na Itália e na Espanha, que subiu rápido, mas a descida é bem mais lenta. É uma coisa muito que a gente está lenta. observando.
Que até deve se observar no Brasil, que está até demorando para subir, se é que vai subir muito, mas a variação é de que vai, e depois quanto tempo vai demorar para descer, né? Isso, e sempre lembrando que nessa semana, inclusive, o diretor-geral do CDC, que é a principal agência de saúde dos Estados Unidos, Centro de Controle de Doenças aqui do país, falou que há uma chance grande de uma forte segunda onda no outono. É claro que as pessoas já estarão mais preparadas, as pessoas estão usando máscaras, estão fazendo distanciamento social, uma série de medidas serão tomadas, dificilmente vai chegar no patamar que chegou agora, mas pode ser que haja uma outra onda, ainda que menor, em novembro, e surtos durante esse período. E morreu o irmão, né, da Elizabeth Warren, de Covid, Morreu. Não é isso? Nessa semana. Morreu o irmão dela de Covid-19 nessa semana. É uma doença, Nonato, especialmente para quem está no grupo de risco, mas às vezes para quem não está. Você pega aquele Nico Cordeiro, que é um dos maiores dançarinos da Broadway, que pegou Covid-19 e teve que amputar a perna, está entubado, sedado, num estado gravíssimo, não tinha nenhuma condição pré-existente, nem as que acabam agravando mais a Covid-19, como diabetes não controlado. É sempre importante frisar, o diabetes controlado não é tão grave quanto o diabetes não controlado. Ou doenças cardiovasculares, hipertensão, ele não tinha nada, nem nenhuma outra condição, asma, aliás, asma nem afeta tanto, né? Saiu um estudo nessa semana, mas enfim, e ele amputou a perna, então e está correndo enorme risco. Então é uma doença que, embora atinge determinados grupos de risco, todo mundo está sujeito a ter uma versão severa ou crítica e correndo risco de vida, inclusive. E os efeitos, as sequelas, né? Porque não é que não morreu, você pode ter sequelas dessa doença, né? Sem dúvida. A gente teve, por exemplo, dobrar o número de casos no Equador, né? Isso porque a gente acabou tendo posteriormente os resultados de testes que estavam de algum modo represados. Então, diante do esclarecimento, do resultado saindo, houve uma dobra no número de casos no Equador. O Equador que sofreu e muito com essa pandemia mais recentemente, inclusive com uma das cidades tendo problema no seu sistema de saúde, colapsando também. O Guga, ainda se fala em cloroquina aí nos Estados Unidos para curar ou não? Olha, tem saído estudos que dizem o contrário na realidade, Nonato. Saiu um estudo agora que, bom, foi cancelado, porque acabaram algumas pessoas morrendo, então eles suspenderam um estudo que vinha sendo realizado no país, foi publicado no JAMA, né, que é o Journal of American Medical Association, que recomenda que as pessoas não façam uso da cloroquina. Eles demonstraram enorme ceticismo em relação ao uso desse remédio, que foi incentivado por alguns líderes, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Por isso que é sempre importante manter a cautela em relação a medicamentos. Os estudos têm que ser feitos, você precisa de grupo de controle, você precisa avaliar, que tem que ser testado, tem, qualquer medicamento ou vacina possível, mas tudo levando em conta que são questões preliminares, quer dizer, você não pode falar de repente que cloroquina cura sem levar em conta os efeitos colaterais e se realmente cura. Tem que manter a cautela, torcendo para que dê certo, claro, mas mantendo a cautela o tempo todo. O mesmo vale para as vacinas. Eu te perguntei isso porque nessa semana surgiram mais informações, né, sobre a possibilidade de um antídoto aí para o coronavírus. Foi anunciada a primeira vacina para testar em macacos, né, com larga proteção, inclusive uma vacina experimental que teria protegido e muito esses macacos. Pela primeira vez foi o anúncio de um laboratório chinês que está ainda avaliando essa possibilidade de vacina. Nos macaquinhos deu certo por enquanto, mas ainda, como você disse, é uma fase experimental. É que o complicado da vacina, né, Nonato, que você precisa
vacinar algumas pessoas, jovens saudáveis, Isso. e tem que ter o grupo de controle. E aí você aguarda. Primeiro tem que aguardar essas pessoas serem infectadas de alguma forma, algumas serão, outras não, e aí esperar para verificar se elas terão algum efeito colateral ou se a vacina funciona, em primeiro lugar, que às vezes elas podem desenvolver a doença, mas acima de tudo, efeitos colaterais. Uma outra forma de teste, que por enquanto não foi implementada, é aquela agressiva, que você vacina a pessoa e a infecta. Mas isso tem uma questão ética, uma série, mas talvez seja feita para acelerar o processo, mas por enquanto ainda não foi. Pois é, e enquanto isso também Reino Unido e Alemanha iniciaram testes com duas vacinas diferentes, né? A do Reino Unido na Universidade de Oxford, que deu início na quinta-feira aos exames clínicos da substância em humanos. A primeira bateria vai servir para avaliar a segurança e eficácia da vacina, que é exatamente esse o ponto que você está dizendo. Mais de 1.000 voluntários participam desse experimento lá no Reino Unido. E funciona assim: desses 550 recebem uma dose da vacina e a outra metade uma vacina padrão. E aí 10 participantes receberão 2 doses da substância experimental com um intervalo de 4 semanas. Veja como é demorado para se avaliar a possibilidade de eficácia e desenvolvimento de um trabalho com toda a seriedade que ele requer, porque, como você disse, você testa, vê se não tem efeito colateral, espera um determinado período para saber se efetivamente funcionou ou não. E na Alemanha, eles aprovaram na quarta-feira os testes clínicos em humanos por um laboratório alemão, o BioNTech, que é sediado em Mainz, em colaboração com a Pfizer. Aí não tem data precisa para o início do experimento efetivo. Então me parece que o Reino Unido está um pouco adiantado, um pouco melhor nesse cenário da possibilidade de uma vacina. Mas, repito, ainda é apenas o processo inicial, né, Gug? Que a gente até já discutiu aqui. Imagine você fabricar isso tudo para o mundo todo depois, né? Isso que é outra dificuldade, porque primeiro que a capacidade, as fábricas, né, que fabricam vacina, elas já têm que fabricar as vacinas normais, do sarampo, da rubéola, difteria, pólio, as vacinas de influenza, que teoricamente a maioria da população tem que tomar todos os anos, teria que aumentar a capacidade de produção e produzir, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, para mais de 300 milhões de pessoas, se for uma dose, porque muitas vacinas são 2 doses, que seriam 600 milhões. Só que é para o mundo todo também, né? Não é só os Estados Unidos, não são só os Estados Unidos. Então, é uma dificuldade de escala muito grande. Então, a gente está agora ainda na fase inicial de testes, depois a gente passa para a fase de aprovação, que vai ser acelerada se os testes funcionarem, e aí você entra na fase de produção em escala. Então, é tudo etapa por etapa. O Brasil também tem uma capacidade boa de fabricação de vacina, assim como a Índia, a própria China, os Estados Unidos, não são todos os países que têm, mas para fabricar no número necessário para toda a população é algo diferente. Claro que você inicia vacinando os grupos de risco e os profissionais da saúde. São os primeiros que você vacina já logo de cara. E aí depois você vai vacinando os outros grupos populacionais, usando alguma forma, alguma regra, talvez creio que pelas faixas etárias seria o mais óbvio, né, para conseguir controlar e todo mundo no final ser vacinado. Então, claro, a faixa de 18 a 30 anos seria a última a ser vacinada. Os com mais de 80 anos seriam os primeiros. E na Itália deve ocorrer testes no verão, né, que é lá para o final de junho ou julho. Aí a gente deve ter o início de testes em humanos de uma vacina também na Itália. Então é isso, o mundo está se mexendo, o mundo está trabalhando, os cientistas estão 24 horas por dia tentando achar uma solução. Espanha e Itália, que tem um momento de estabilização e mais para descida agora, né, Guga, de casos de Covid, ou pelo menos de morte. Espanha e Itália estão na fase de descida, já estão naquele momento que eles começam aos poucos levantar as restrições. Claro que muito pouco. Por exemplo, a Espanha permitiu que hoje as crianças pudessem sair às ruas das 9 da manhã às 9 da noite. Não é como nos Estados Unidos ou no Brasil, que você pode até dar uma voltinha, não. Lá o isolamento foi muito mais radical. Você poderia sair
só um pouquinho. Se bem que aqui na minha casa a gente quase que segue essa regra. Só eu dou uma saída com o cachorro rápido e minha mulher vai até o supermercado a cada 2 semanas, né? Mas, mas a Espanha e a Itália estão levantando aos poucos. A Itália, algumas indústrias vão poder abrir. E é uma situação na Itália, já tem quase 26 mil mortos, a Espanha tem 22.500 mortos. São países com populações bem menores do que a dos Estados Unidos, um quinto da população americana, e aí basicamente a metade do número de mortos dos Estados Unidos, que são 50 mil, a França também com muitos mortos, 22 mil, impressionante, né, Nonato? Isso a gente está falando de nações avançadas da Europa. Sem dúvida. Reino Unido 20 mil, quer dizer, se você somar a Espanha 26, arredondando para baixo, hein? A Itália 26, 22 da Espanha, daí já dá 48 mil, com 22 da França, já dá 70 mil, com 20 mil da Alemanha, aí já dá 90 mil, e 6 mil praticamente da Alemanha, 96 mil naqueles países grandes da Europa Ocidental. Se somar, a Holanda já bateu 100 mil. É algo assim, inacreditável. São números de guerra, né? Até mais. Começou a morrer na Itália, já era depois do Carnaval. A gente está falando isso daí no mês um mês e meio. Mês e meio. Na guerra morre isso num período um pouco maior. Um mês e meio morrer essa quantidade em países desenvolvidos. Europa Ocidental. A gente tem que levar em conta que muitas nações há uma enorme subnotificação da quantidade de mortos. Mesmo nesses países da Europa Ocidental, eles admitem que há essa subnotificação, claro que não na mesma escala que o Irã, por exemplo, a Turquia ou o Equador. Olha, na África a gente tem mais de 25 mil casos confirmados, mais de 1.200 mortes, né, em 52 dos 54 países. A gente continua com Lesoto e Ilhas Comores como únicos países que não registraram casos por enquanto. A África do Sul tem uma estratégia muito agressiva também, né, para tentar impedir o avanço do coronavírus por lá. Mas os africanos continuam preparados para uma situação mais complicada. Guga, saindo um pouquinho aqui do coronavírus, nós tivemos finalmente a formação de um governo de coalizão lá em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o Benny Gantz, e havia-se impasse há mais de um ano, né? E o Netanyahu vai continuar como primeiro-ministro. A gente lembra que foram realizadas aí nesse período pelo menos 3 eleições e não havia a formação de um governo. E aí, em meio a essa pandemia de coronavírus, chegou-se a um acordo e agora Israel vai ter efetivamente um governo, teve formado um governo de coalizão. Vamos ver como é que funciona isso na prática em meio a essa pandemia de coronavírus lá para os israelenses, né? Sem dúvida alguma, o Netanyahu mostrou que, goste ou não dele, e eu tenho enormes críticas ao premier israelense, ele é possivelmente o mais habilidoso político do mundo democrático. O Netanyahu é um gênio da política, não existe discussão sobre isso, Renato. Pode-se discordar, e insisto, eu critico muito as medidas que ele toma, as políticas do Netanyahu. Já o Benny Gantz se mostrou um café com leite, traiu grande parte dos eleitores dele, de aliados políticos dele, como o Yair Lapid, por exemplo, porque ele sempre deixou claro que não formaria um governo com um político que vai ser julgado por corrupção, envolvido em inúmeros escândalos de corrupção, como Netanyahu. Aliás, toda a candidatura, todo o Partido Azul e Branco, que já foi rompido, né? Parte ficou com Benny Gantz e parte abandonou, ele foi fundado para ser anti-Netanyahu. A grande bandeira era ser contra o Netanyahu. Mas aí ele tomou um baile, se mostrou fraco, teoricamente ele vai assumir como premier daqui a um ano e meio. Mas olha, você está colocando ali Real Madrid jogando contra o time de Várzea, o Nonato. Porque é diferente, Netanyahu é tão acima do Benny Gantz em articulações políticas que o Benny Gantz vai tomar um nó, a não ser que ocorra um efeito cisne negro. Mas para bater de frente com o Netanyahu tem que ser alguém muito preparado. O último que foi o Ehud Barak, ali no final dos anos 90, conseguiu vencer o Netanyahu, mas é o maior herói de guerra
da história de Israel, era um político experiente com a população israelense naquele momento ainda diferente, tinha uma parcela muito mais favorável ao processo de paz. E só para a gente fechar, a gente tem um minutinho ainda, Guga. O Kim Jong-un falou-se que ele estaria mal de saúde, foi ventilado, e até da possibilidade de substituição dele pela irmã, né, que poderia atuar caso o Kim Jong-un venha a morrer, que é a Kim Yo-jong. Mas por enquanto nada confirmado e vai ser difícil a gente apurar algo efetivamente até que essa informação seja absolutamente certa, porque o país é muito fechado, né? Não tem muito jeito. Sem dúvida alguma. A gente vai ter que aguardar. E não surgiu mais informação desde o meio da semana. A gente continua na mesma, né, Nonato? É isso. Vamos continuar acompanhando esse cenário lá na Coreia do Norte também. Tchau, Guga. Um abraço, Nonato. Um abraço a todos.